Muito bem-vindo, Richard, ao podcast Eu Sou Você Amanhã. Sou João Freire, eu tenho 14 anos. A gente vai fazer um papo bem descontraído aqui, pra você contar um pouco das suas experiências de vida, como foi aí sua carreira profissional. Você pode fazer uma introdução bem rápida sobre você, pra gente já começar a fazer o papo aqui, contar o que você faz e um pouquinho sobre você. Boa, primeiro Johnny, né, Johnny? Prazer estar aqui com você, estreando Eu Sou Você Amanhã. Então, privilégio estar aqui com você hoje. Eu sou o Richard, mas as pessoas me conhecem como Rick, porque Richard ficou difícil. Tem que simplificar as coisas. Justo. Eu tenho 40 anos, fiz 40 ano passado. Eu sou casado com a Sara, eu sou pai de 3 filhos, o Sebastião de 9, a Serena de 6 e a Olímpia de 3. Eu trabalho na Aramis há 18 anos, entrei com 22 anos de idade, depois conto mais dessa história. Eu assumi a presidência com 29 anos, quando eu fiz um roadshow, que é trazer um fundo de investimento para investir na companhia. Na época eles entraram como investidor, meu pai foi para o conselho e eu assumi a presidência. E já fazem 11 anos que eu estou liderando a Aramis, que hoje tem a marca Aramis, que é a principal, com 130 lojas no Brasil e umas 1.300 multimarcas, com mais de 1.200 colaboradores. Eu lancei uma marca nova, fazem 2 anos e meio, que chama Urban, que é os tecidos de esporte para moda e lifestyle, que não é para o esporte. Então eu lancei, podemos falar sobre lançamento de marcas e como foi fazer, refazer e por aí vai. E é isso. E estou empolgado já aqui com você, compartilhar um pouco dos meus aprendizados nesses 18 anos trabalhando já, mas nesses 40 de vida também, que tem coisa boa para trazer para você. Boa. Vamos fazer uma pergunta bem introdutória aqui, que eu vou fazer em todos os podcasts, inclusive, boa. Que é: quando você era criança, o que você queria ser quando você crescesse? Primeiro eu vou trazer uma história engraçada pra você. Se eu te falar que eu sempre fui o top 3 aluno da minha sala, você acredita? Pô, acredito. Só que de baixo pra cima. Eu ia mal pra caramba, Johnny. Eu era um dos piores alunos da minha sala. Essa é a verdade. E uma coisa que eu aprendi importante é que hoje tem tantos colégios como você estuda na Evans, tão diferentes. Na minha época não tinha. Era muito tradicional. E minha mente não é muito tradicional. Ou seja, eu aprendo totalmente diferente do que a método tradicional ensinou. Então, para mim, foi um desafio grande essa época do colégio. E o que é interessante é que eu fui entender que eu até era inteligente de maneiras diferentes, só com 20 e poucos anos, Johnny. Que eu fui descobrir que eu tinha um tipo de inteligência que era super interessante, que eu podia me desenvolver muito mais e tá assumindo o que eu assumi. Mas foi uma jornada muito intensa e longa. Então, eu nem sei o que eu tinha tanto de visão, porque eu achei que eu não era inteligente o suficiente para muita coisa na vida. E fui descobrir que eu era, e tinha uma aptidão um pouco diferente da média, bem mais para frente. E quando eu comecei a trabalhar, que eu fui começar a entender que eu tinha habilidades um pouco diferentes da média, que podia ser meu diferencial que eu tinha. Então, é interessante a pergunta, porque eu não tinha essa clareza quando era muito novo, o que eu tinha de aptidão, o que era muito bom, o que eu queria fazer. Então foi muito mais uma jornada de descoberta na vida, de me conhecendo no caminho, e acho que tem para fazer várias histórias muito legais nesses momentos importantes da vida que foram me fortificando e criando algo que é tão importante para mim, que é a autenticidade. Você ser quem você é e valorizar os seus valores. Então eu não tinha essa clareza quando eu era mais novo do que eu ia fazer, e muito menos a expectativa de estar tocando uma companhia como eu toco hoje em dia, ou ter assumido a presidência tão cedo. Sim. Foi muito orgânico na minha vida acontecendo isso. Eu acho que hoje em dia até muitos adolescentes como eu, muitos jovens, não acharam ainda a sua habilidade e pensam em ser burros por ir mal na escola, por ter alguma coisa na vida que não fazem tão bem, né? E eu acho que sua experiência como isso, você já deve ter pensado várias vezes que você só ia ser só mais um, que você não tinha habilidade por nada, que você não ia conseguir fazer nada da vida. E aí, quando você foi desenvolvendo sua mente, descobrindo mais sobre isso, eu queria saber como você, se moldou, como você chegou à conclusão que você, realmente conseguia fazer algo, que você tinha uma inteligência, só que em outro lugar, entendeu? Olha, é muito legal isso. Eu vou trazer um exemplo quando eu assumi a presidência. Então, imagina você, eu tinha 28 anos, quando eu fiz o processo de preparar a companhia para trazer um advisor da vida, para fazer o processo e fazer a transação. Eu brinco que ingenuidade é uma bênção. Eu até hoje não sei como deu certo isso, Johnny. Depois dos meus 11 anos liderando a companhia e tendo feito N processos importantes no negócio e falhado várias vezes,
eu não sei responder o que encaixou tão bem naquela época, com uma empresa tão pequena na época, com pouca governança, consegui trazer um fundo de investimento. Então, é incrível como as coisas acontecem na hora certa. Mas a minha reflexão, quando eu assumi a presidência, e vindo de uma empresa familiar, ela tem o seu DNA, ela tem a alma, que veio muito do meu pai. Então, o que eu tive que fazer, Johnny? O que era essência? A essência a gente nunca pode mudar, Johnny. Quem a gente é, nossos valores, a gente nunca pode mudar. Então, ver o lugar de entender a essência da companhia, a minha essência, e um processo muito legal que eu chamo de desconstruir para construir. Tá. Você vai ver na vida que no tempo a gente vai pondo camadas de proteção na gente para a gente poder se adequar aos ambientes que a gente está. Já deve sentir isso hoje em dia no colégio, você vai colocando coisas em você que não é tua essência, mas você vai colocando para poder se encaixar. Quando eu assumi a presidência, minha provocação foi, eu preciso tirar essas camadas. Eu preciso ver realmente o que tem por dentro meu. E eu vou criar uma companhia e uma cultura que seja eu vivido na prática no dia a dia. Porque é tão importante você ter a autenticidade de ser você mesmo, mas você tem que descobrir quem é você. E o que te move? Aí eu chego nas minhas palavras mágicas. Primeiro, a gente do bem. Pessoas inquietas, porque eu sou uma pessoa muito inquieta. Pessoas questionadoras, mas com leveza para poder questionar. E uma vez empreendedor de querer construir. Então, eu fui me desconstruindo tudo que me levou até aquele lugar, mas que não era mais meu. Para tirar esses negócios e depois ter a minha autenticidade, estar aqui com você num podcast, estreando uma coisa tão legal, fazendo conversa com analistas, com investidores ou com o meu próprio time e sendo eu. E a hora que você tem esse entendimento e você tem essa, importante falar, essa admiração por quem você é. Com toda a sua luz você tem, toda a sombra que todo mundo tem. E tá tudo bem. Então, para mim, foi uma jornada de autenticidade, de eu me sentir bem comigo mesmo. E outra coisa interessante para você. Outra história também que achei muito legal. Sim. Na pandemia, imagina tocar um varejo de moda na pandemia. Foi uma época bem desafiadora. E eu lembro de... A empresa ia muito mal na época. E eu lembro de olhar no espelho, e essa história eu conto nas minhas palestras. Falar assim, a realidade é essa, não é boa. Você tem 6 meses para virar essa empresa. Como? Eu não tinha a menor ideia, Johnny. Mas eu falei, você tem que dar um presente. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou me dar de presente depois de fazer uma virada tão grande de uma companhia, né, num momento tão desafiador? Minha conclusão é que nenhum bem material ia mudar minha vida, mas cheguei na conclusão mais importante do presente que eu queria me dar. Eu ser mais leve comigo. Imagina que eu entendo Aramis com 22 anos, eu fui estagiário da Palma, que você nem deve conhecer, porque já morreu esse negócio, é pré-smartphone. De lá eu caí para trabalhar no estoque na Aramis. O pai falou, Rick, você tem pouca experiência, vai pro estoque. E fui galgando meu espaço lá. Então, eu fui muito duro comigo no processo de amadurecimento e aprendizado, até para eu poder me sentir que eu estava capaz de estar lá. Foi muito difícil. Quando eu assumi a presidência, o que eu tinha de idade, as pessoas tinham de tempo na cadeira. Então, eu me forcei muito para poder aprender muito rápido. Porque a variável tempo era importante. Para fazer isso, eu acho que eu fui muito duro comigo. Sim. E você trata as pessoas como você se trata. Então, como eu fui duro comigo, eu era duro com todo mundo em volta. Então, o presente que eu me dei foi ser mais leve comigo. E aí a gente vai descobrir que a vida é uma jornada tão longa que a gente tem que se divertir no caminho. Como sendo leve, com uma autoconsciência muito boa do que você quer evoluir, com mente muito aberta e se divertir nesse processo. E foi assim que eu fui me construindo em várias fases desafiadoras, porque no final os dias ruins estão lá para ensinar a gente. Sim. Às vezes a dificuldade é entender o que ele está querendo ensinar. Mas quando você aprende, você sai mais forte. Quando você sai mais forte, você sai com mais uma camada de proteção que protege a sua essência e te permite ser cada vez mais você. Legal. Você falando aí de você se sentir mais leve, de você se sentir bem, queria saber se você já sentiu um vazio na mente, sabe? Tipo, como quando você se sente pesado, todas as suas ideias vão embora, você se sente perdido, entendeu? Você não sabe o que fazer, você tá numa situação que parece que não tem saída, parece que é um buraco sem fundo. Como você se lida pra preencher esse vazio, pra colocar toda a terra de volta no buraco? Olha, primeiro eu vou falar que talvez o momento que vem na minha cabeça, volta à pandemia. Porque imagina, eu tinha uma meta na minha vida quando eu assumi a presidência. Não tomar uma decisão tão ruim a ponto de quebrar a empresa. Essa era a minha meta inicial. De repente eu vi um mês ela cair 93%, faturamento. Outro mês 85%, outro mês 75%. De repente já dando 12 milhões de prejuízo. No banco pegar dinheiro para poder sobreviver. Então esses são os momentos mais
vazios de um lado de sentimento de solidão, mas a mente com um turbilhão de coisas acontecendo. Então, eu acho que não tem certo e não tem errado. Nessas horas, eu tendencio a acelerar. E eu acho que a palavra que vem na cabeça chama coragem. Porque nessas horas, você tem que ter coragem de fazer o que talvez as pessoas, muitas não teriam. Mas também, se você acertar esse movimento, você constrói algo muito único. Então, eu me senti muito sozinho nessas épocas, porque não tinha nem com quem muito. Para ter um conselho de administração, eu tinha toda essa estrutura, ninguém sabia me ajudar. Porque nunca ninguém viveu por isso. Então, foi uma jornada muito sozinha e muito difícil. Mas se eu te falar que foi graças a esse momento que eu espero nunca mais viver, que a minha mente mudou para sempre, e é uma empresa que crescia uma média de 14% ao ano, começou a crescer 26% ao ano. Por quê? Porque eu reinventei ela inteira. Então, tem gente que freia nos momentos mais desafiadores de novo, não tem certo e tem errado. Eu tendencio a acelerar. Tá. Porque nessas horas tem uma oportunidade. O desafio é você enxergar ela no meio do caos e no meio dessa escuridão, onde tem um ponto de luz que você precisa agarrar para poder acreditar que você consegue fazer algo inovador e você sai de lá transformado. Então, eu tive mais esse lugar de solidão em momentos difíceis do que a minha mente vazia. Minha mente nunca está vazia. Pelo contrário, ela é um pouquinho acelerada até demais. O meu desafio foi acomodar essa velocidade para, na prática, poder executar algo que fosse possível. Mas esses momentos de solidão, é sempre bom ter alguém legal perto da gente para poder conversar, mas eles também fazem parte dessa descoberta interna do que você quer fazer na vida. Então, eu acho que eu tive menos momentos de mente vazia e muitos momentos de me sentir mais sozinho e momentos difíceis de tomar a decisão que qualquer decisão errada impactaria a minha vida, da minha família, de muitas famílias que hoje dependem do que a gente constrói. Então, eu tô mais nesse olhar aqui de aprendizado nesse sentido. Você pode fazer uma definição de aceleração quando você estava falando? Porque eu acho que muitas pessoas até podem ver aceleração como você fazer várias coisas ao mesmo tempo e não se concentrar em uma coisa só. Entendeu? Verdade. Então eu queria saber o que você estava querendo dizer assim. Pensa assim, o meu negócio pré-pandemia, ele era reconhecido por duas coisas. Terno, costume, que já vendia quase muito pouco, e camisaria. Então, a lembrança de Marambise em 2019 é uma marca muito tradicional. Tá. O que aconteceu na pandemia? Alguém ia usar terno? Não. Alguém ia usar camisa? Não. Então, o meu negócio estava fadado a dar errado. Não por uma decisão minha, mas por uma realidade de mundo. O que eu entendi? Eu tive que fazer uma transformação do meu negócio inteiro ao mesmo tempo. Só que tudo fechado. Então, eu tive que mudar o logo, o posicionamento da marca. O sortimento eu vou mudar agora os produtos, vai ter mais camiseta, vou ter que mudar o preço, eu tive que mudar a comunicação da marca, eu tive que mudar meu time. Porque o time que eu tinha não estava preparado para uma transformação de um mundo que estava acontecendo. Então, foram muitas coisas ao mesmo tempo, mas alinhadas a uma estratégia só. Sabe aquela frase, o avião não cai por um problema, é uma consequência de problemas? Nada acontece estoura por um acerto. É uma consistência de acerto que você vai fazendo. Qual é o segredo? É ter humildade intelectual de corrigir rápido. Tá. E ajustar o curso. Então, eu tenho uma brincadeira que eu falo. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem 8 bilhões de mundo. Cada um tá no seu. Se você quer que alguém veja a mudança no seu mundo, você não pode ser gradual. Você tem que chocar. Qual o problema de chocar? É quase binário. Sim. A pessoa, você pode acertar e estourar ou você pode quebrar o negócio. Então, eu sabia que eu fui fazer um movimento binário. Mas como tá tudo muito ruim, falei, pior não deveria ficar. Então, eu vou arriscar fazer algo inovador. Mas eu entendi que se eu não fizesse tudo ao mesmo tempo, o cliente não ia entender. Aí vira uma coisa meio esquizofrênica. Mas qual é o risco? É muita coisa ao mesmo tempo. Mas o mais importante não é fazer muitas coisas. Eu faço. É garantir que essas coisas estão alinhadas para algo que vai acontecer, que é a percepção do mercado em relação ao que você quer construir. Então, o meu desafio foi uma virada muito grande de percepção. De muitas pessoas já tinham uma verdade absoluta sobre a minha empresa, que eu queria que eles questionassem, e a primeira campanha que eu fiz era Redescubra Aramis. Tudo que você sabe, esquece. Te apresentar uma nova marca, uma nova empresa. Tem que ter um pouco de coragem de arriscar nesse nível, mas ao mesmo tempo foi o que eu entendi que era a minha oportunidade de mercado,
para poder me diferenciar dos meus concorrentes, achar meu oceano azul, que é esse lugar onde não tem tanta concorrência, e lá me desenvolver para poder crescer no mercado. E foi essa virada que fez a companhia mais que dobrar de tamanho em 3 anos. E agora mantém um ritmo de mais de 20% ao ano de crescimento. Por sinal, ponto importante, Johnny, faz um merchan aqui para mim. Em agosto, a gente vai lançar a nossa linha para jovens, vamos chamar assim, que eu não gosto de infantil. Ela vai dos 2 aos 16 anos, vai ter uma Aramis focada para vocês. Então eu já vou começar a usar Você já vai começar a ser meu primeiro podcaster da Aramis. Estamos fechados aqui, vai usar calça, tudo, camiseta, tudo. Tudinho. Você vai ficar ótimo nela. Boa. Queria te fazer uma pergunta de... Eu queria falar, tipo, um dia específico da sua vida. Okay. Esse dia é o dia que você chegou mais perto de desistir. Que eu imagino que foi nessa época. Não. Não? Não, pelo contrário. Foi o oposto. Eu não disse por nada. Eu vou fazer acontecer. Eu acho que eu nunca tive um dia... Talvez, se eu vou trazer um dia de desistir, como uma reflexão, imagina que eu entrei numa empresa familiar muito novo. Tá. É muito difícil no começo ter espaço. Espaço de voz, espaço de gestão. Por quê? Porque você é uma pessoa muito nova, empresa familiar. Então, o que eu fiz na época, Johnny? Eu investi com meus 23 anos numa startup e eu montei outra com 2 amigos meus. Por quê? Porque eu sentia que eu tinha pouco espaço para fazer o que eu queria na empresa com meu pai. Aí um dia, depois de 1 ano e meio, ele chegou para mim e falou: Rick, é o seguinte, não dá para você ficar nas startups e trabalhando aqui, você vai ter que escolher. Aí eu falei: é o seguinte, ou você me dá espaço para poder crescer aqui dentro com você, ou se não precisa de mim aqui, eu vou embora. Mas não era um desistir, era entender que eu podia testar um novo caminho. Tá. Agora, trabalhando na Aramis esses 18 anos, tirando esse momento de alinhamento com meu pai, de que caminho a gente vai seguir e como você vai me dar um espaço para eu poder me desenvolver, eu nunca pensei em desistir. Porque eu gosto muito do que eu faço, que eu acho uma coisa muito importante. O trabalho na geração do meu pai, do pai talvez também ainda, talvez menos já, era um lugar muito do trabalhar. Cara, eu me divirto trabalhando. Eu vou pra lá, eu me divirto, que é cheio de projeto, inovação, tecnologia, gente, eu me divirto trabalhando. Então, eu nunca pensei em desistir. O que tem são dias que te faz repensar como você tem que ser. E que você tem que evoluir em você para poder continuar sendo essa pessoa. Mas desistir, eu nunca pensei em desistir, abandonar o que eu tava fazendo. Acho isso muito legal de você nunca, sabe, desistir mesmo, porque tem até um ditado que diz que a dor do erro é muito menor do que a dor do arrependimento, né? Então é muito melhor você errar até acertar do que se arrepender de ter desistido. Eu vou completar sua frase que eu gosto muito. Eu acho que a gente pode errar à vontade, todo mundo erra. Com certeza. O que eu falo pra minha turma a gente não pode negligenciar um erro. Quer dizer o quê? Se eu sei que tá errado, corrige rápido. Não senta num erro e espera, porque só vai piorar. Até porque no mundo de hoje, errar faz parte. E não era tão antes, hoje é parte. Ficar sentado num erro, sem tomar uma decisão, sabendo que tá errado, é onde, pra mim, mora o problema das pessoas. Enquanto você tem consciência e a inquietude, se tá errado, corrige e faz de novo. Vou dar um exemplo pra você. Lancei a marca nova faz 2 anos e meio, chama Urban. Eu queria fugir de Aramis, e como não tinha ninguém no mundo fazendo direito ainda, era muito inovador, eu montei e ficou muito parecendo uma marca mais de esporte do que de moda. A cor da loja, tudo que eu fiz deu a entender, não era a minha mensagem que eu queria falar, mas deu a entender. Depois de 1 ano e meio, não tô brincando, umas 50 pessoas chegou pra mim e falou: e aí, Rick, como tá a sua marca de esporte? Falei: pô, se eu tivesse uma, talvez boa, como eu não tenho, não sei. Depois de 50 pessoas, Johnny, quem tá errado? Eu. Você. Não entenderam nada que eu queria fazer. Mesmo a empresa, essa marca, vendendo o que a gente tinha desenhado de orçamento, eu não tava preocupado pela venda. Eu queria que as pessoas entendessem que eu acreditava que eu queria construir. Eu reposicionei a marca inteira. Depois de 1 ano e meio, eu refiz a marca do zero. Tudo de novo. Comprei a palavra Urban, tirei o performance, mudei a identidade visual da loja, mudei o logo, mudei a comunicação, mudei tudo. Por quê? Porque eu entendi que eu estava errado. A marca estava indo bem, mas bem é relativo pra mim. Não é que vendeu bem, tá bom. Porque as pessoas não estavam entendendo o que eu queria construir. E a gente refez a marca inteira. Eu lancei ela há 2 meses atrás e tá um baita sucesso. Porque eu tive coragem de entender que eu fiz algo que eu achei que estava certo na época, que obviamente não estava certo. E tá tudo bem.
Podia sentar e esperar mais 3 anos pra mexer, porque tava vendendo bem, tinha o risco de vender mal depois. Mas pra mim não fazia sentido não mexer em algo que eu sei que tava errado. Legal. Você falando um pouco tipo de desenvolvimento, até que você falou naquela parte do seu pai, como você foi desenvolvendo em sua mente pra entender que você estava errado, você deve ter recebido alguns nãos. Quem não? Queria saber qual que foi o não mais importante que você recebeu e como isso mudou sua vida. O mais importante, aquele que você lembra de cabeça. Olha, Johnny, um não que eu recebi de cabeça, mas depois virou um sim ou continuou um não? Pode virar um sim. Eu vou trazer um exemplo. Lá no começo, na Aramis, meu pai tinha um diretor financeiro que ele gostava muito dele. Então eu entendi que quando eu chegava com as minhas ideias malucas, sentava na mesa ele, meu pai e eu, e tudo era não. Não. O que eu entendi, Johnny? Cara, eu preciso ganhar esse cara antes. Sim. Então eu ia lá pra lá, vendia minhas ideias pra ele e ia pra sala. O que acontecia? Ele falava não. Aí eu chamei ele de novo. Falei, Célio, é o seguinte. Eu estou aqui vendendo minhas ideias pra você. Para você discordar, validar e questionar. Chegou na sala lá, eu só espero um sim seu. Aí eu entendi que pra eu ganhar meu espaço, eu tinha que ganhar aquele cara. Se eu ganhasse aquele cara, eu ganhava meu espaço. E aí eu entendi como eu destravei meu não. Então o não, muitas vezes, não é um não. Apenas um não. É um entendimento do como eu transformo esse não num sim. No meu caso, o que veio na cabeça era começar a implementar o que eu queria fazer na empresa, mas que a validação do diretor financeiro era muito importante pro meu pai, para dar conforto de deixar eu fazer. Então eu transformei esse não, vários nãos, até eu entender que o não vinha por uma falha de entendimento meu de como construir o sim. Sim. E aí eu fiz esse sim. Irmão. Agora eu vou trazer outra coisa para você. Teve várias tentativas que eu fui fazendo nesses últimos 11 anos, né? Porque tem um fundo por trás e por aí vai, que eu tive alguns nãos. Se eu te falar que todos os nãos que eu tive hoje, eu tenho muita felicidade que veio ou não. Porque não teria sido tão bom quanto tá hoje. Então, também aprendi que o tempo é maior que a gente. A gente não ganha do tempo. A gente não ganha. Nosso trabalho é dar nosso melhor o tempo inteiro. O que é sorte? Sorte é oportunidade e competência. Isso é sorte. Então, a hora que você encontra a oportunidade, você teve a competência de se preparar, você tem a sorte. Várias vezes apareceu uma oportunidade que até talvez tinha competência, mas não era a coisa certa. Aí não aconteceu. Aí eu fiquei muito chateado no dia. Por que não aconteceu? Não faz sentido. Pra entender depois que não era pra acontecer. Então, tem 2 nãos na minha cabeça. Um é o não que você tem que transformar um sim, entender como você vira essa chave. E outro é, às vezes, o não é pra ser não mesmo. Porque tem algo muito melhor vindo, desde que você tenha disciplina e consistência de continuar construindo o que você acredita. Porque você não controla o que tá fora. Você só controla o que tá dentro de você ou do que você tem acesso. E a hora que eu entendi isso, trouxe muita mais leveza de fazer o que eu acredito na companhia, na minha visão de mundo. E alguma hora eu vou ter sorte. Até lá eu tenho um plano que me diverte bastante fazendo as coisas. Teve algum momento que você ficou, tipo, impressionado com você mesmo, assim, com sua força, com sua disciplina? Boa. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Rotina, ritual. Eu sou uma pessoa muito disciplinada porque eu entendo que uma das bases fundamentais que eu busco ensinar meus filhos é a disciplina. Porque dificilmente você ganha uma pessoa disciplinada. Mesmo talentoso. Uma pessoa disciplinada, com consistência, é difícil ganhar. Então, teve vários momentos meus de ou negociações complexas que eu fui me enfiar, que eu tive que lidar. E quando terminou, eu falei, uau, puxa, gostei dessa, você mandou bem. E também é legal esse lugar de valorização do que você conseguiu conquistar, de pequenas a grandes conquistas. Eu também aprendi a valorizar as pequenas conquistas da vida, que às vezes é uma negociação, é uma conversa especial, um momento que você entendeu algo que gera um impacto positivo na vida de uma pessoa. É estar aqui hoje com você. Por quê? Sim. Porque eu tive vontade de vir. Por quê? Porque talvez possa trazer alguma coisa nova pra você e pra quem vai estar assistindo a gente. Então, pra mim, é esse lugar de achar as pequenas conquistas do dia e curtir as grandes também da vida. Mas eu aprendi a ter olhado pra essas pequenas também e essa valorização do que a gente tá fazendo. Legal. Tem algum ritual, que você tava falando de ritual? Queria saber se tem algum ritual que você faz no seu dia a dia, uma constância de ritual, sabe? Você faz todo dia que muda seu dia, que você acha que é o mais já importante. fiz mais. Eu tava no ritual de meditação há bastante tempo. E aí eu dei uma parada. Pra mim, esporte faz parte do meu ritual. Eu faço esporte todo dia. Pra mim, corpo, mente, é uma coisa que tem que andar muito alinhada. Então, eu gosto dos meus esportes. Eu tenho meus rituais
ficando mais velho, meu ritual de dormir, porque minha mente é um pouco acelerada para me acalmar e ter uma boa noite de sono para começar o próximo dia produzindo cada vez mais. Então acho que faz parte dos meus rituais. E eu tenho os rituais com meus filhos também. De contar história, para dormir, rezar, quer dizer, criar os rituais de conexão com eles e também achar alguns tempos de rituais comigo mesmo também, que é importante a gente ter esses momentos nossos de reflexão. Seja uma caminhada, que você fazer alguma coisa que te traz esse momento de você poder refletir. Mas eu gosto muito de rituais, eu tenho estudado sobre rituais para poder implementar na empresa, porque a Aramis está crescendo muito rápido. É um negócio que já tem um tamanho relevante hoje em dia. Então, um conselheiro meu que falava, Rick, uma empresa de tamanho X e Y pode chamar o mesmo nome, mas não é a mesma empresa. E como a gente dobrou em 3 anos na raça, Johnny, eu fiz tudo para não quebrar. Eu não imaginei dobrar nunca a empresa de faturamento. Em 3 anos. Não tá nem nos meus planos. Foi por sobrevivência. O que eu descobri é que dava. Agora eu quero dobrar de novo nos próximos 3, 4 anos. Mas é dobrar? De dobrar. Então, eu estudei muito quais são os rituais que eu quero montar na empresa para criar uma qualidade de gestão, de governança entre as pessoas, para essa soma poder transformar a companhia e criar um próximo ciclo de crescimento com consistência, leveza e estrutura. Porque quanto maior fica a empresa, maior o risco dela também. Então eu tenho estudado muito sobre rituais. E sabe, eu fiz um curso agora, terminei agora esse curso, chama OPM. Owner Present Management, que é um curso executivo de Harvard para 170 CEOs do mundo inteiro. E era basicamente estudo de caso. Então eu estudei estudo de caso de economia, de cultura, gestão, marketing, você imaginar, eu estudei. E teve um caso, olha que interessante, nada a ver, que é do Steve Kerr, que foi o técnico do Golden Warriors de basquete, ganhou 5 campeonatos. E lá ele fala sobre rituais, porque no basquete só um time ganha por ano. Sim. Então você tem que acostumar a perder, a manter a cultura forte, o time engajado para poder tentar vencer de novo. Não é igual no trabalho que você bateu o orçamento do ano, você levou. Não, só uma pessoa vai levar. Então eu aprendi sobre o poder dos rituais no estudo de casos do técnico de basquete para implementar na minha empresa rituais que criam esse poder de conexão, transformação, diálogo para destravar valor na companhia. Então o segredo para mim, desde os meus 20 e poucos anos, é olhar para tudo que eu vejo em volta, que me inspira, e traduzir para minha realidade como eu posso implementar na prática. Legal. Fiquei bem curioso quando você estava falando desse curso de Harvard que você fez, porque eu gosto muito de faculdades lá fora, quero ir para fora também. Queria que você me contasse um pouco mais do porquê que você decidiu ir lá e Sim. se teve alguma coisa muito legal que você aprendeu lá que você pode ir aqui. Tem muitas. Bom, primeiro eu também fazia tempo que eu não estudava algo novo. E eu me coloquei o desafio, eu também tive esse sonho, que eu nunca estudei fora. Fiz colegial fora, 6 meses, eu nunca tinha feito faculdade fora, nem MBA fora. Então eu tava com essa pulguinha atrás da orelha da vontade de passar um tempo num campus de uma universidade legal. E esse curso é um curso que tem muitos amigos que fizeram do Brasil, que todo mundo sempre elogiou. São 3 semanas, por 3 anos, lá no HBS, que é o campus de Harvard Business School, vivendo no dorm. Então tinha lá os living groups, que é os grupos de pessoas que estudam juntos e dormem juntos. Então eu dormia mais 7 pessoas, cada um no seu quartinho. Sim. E tinha uma sala em comum, com uma mesa de estudo e uma sala de estar. Tá. E você mora por 20 dias, por vez, com grupos de pessoas diferentes. Então me falavam muito bem nesse curso. Fui fazer por 3 motivos. Primeiro, conteúdo. Cara, aprendi muita coisa legal, Johnny. Muita coisa também que não funciona pra mim hoje em dia. Sim, mas sim. Muita coisa legal. E no final você pegar 3, 4, 5 aprendizados e implementar na prática, já valeu a pena. Outro parte do que eu fui fazer é conhecer gente do mundo inteiro que está vivendo economias diferentes, culturas diferentes, negócios diferentes e debatendo sobre temas diferentes abre muito sua mente. E o terceiro eu brinco que é o zoom out da vida, passar 3 semanas longe do trabalho, de casa, tendo um tempo para você pensar, refletir o que você quer fazer, o que você quer evoluir ou se divertir também, que é importante. Então eu ouvi falar muito bem nesse curso. Eu lembro desde 2019 eu queria me inscrever, ou 18, não, vou fazer. Nunca achava que era certo, Júnior. Não, mais um aninho, deixa a empresa ficar um pouco maior, eu vou fazer tal coisa, veio a pandemia. Eu fiquei tão bravo, Júnior. Pensar numa coisa, quero que eu vou fazer esse negócio. E aí me inscrevi e fui fazer, a hora que me aprovaram eu fui fazer. E queria ter essa experiência de fazer uma dessas grandes universidades lá fora, e esse era o curso que melhor encaixava para minha realidade, tanto de tempo, 3 semanas por 3
deu 2 anos, que deu 8 meses entre um e depois 14 meses no outro. E que tivesse esse lugar de aprendizado, de experiência nova para mim. E eu saio desse curso que eu terminei já aos 3 unidades, com o desejo de uma vez por ano escolher algum curso menor agora, talvez uma semana, para continuar conhecendo universidades legais no mundo e fazendo cursos que me gerem valor para eu me desenvolver como ser humano, como profissional e como pessoa também. Há um tempo atrás você trouxe uma ideia aí dos rituais que você faz com sua família, ou com você mesmo, e me trouxe uma ideia de gerenciamento de tempo. Boa. Que eu acho que você, com grande empresa, deve trabalhar muito também. Queria saber como que você faz pra balancear a sua vida profissional com aquele eu te amo em casa, sabe? Sim. Boa pergunta. Volta para minha disciplina da rotina. Eu acordo às 6 da manhã, aí eu faço meu esporte às 6h30, 7h30 e volto pra casa. Aí eu tenho meia hora pra tomar café com meus filhos e levo eles pro colégio todo dia. A pé. A gente vai lá, andando. E eu tento chegar em casa até umas 7h15, 7h20 da noite pra fazer o processo de noite com as crianças também. E uma coisa que eu tô começando a fazer são outras coisas interessantes. Uma delas, que eu comecei já com o mais velho, agora a do meio me colocou na parede, é fazer uma viagem só com ele. Ou agora só com ela. Então eu peguei o meu mais velho e fomos pra Bonito, nós dois. Legal. Agora eu vou fazer uma viagem, que eu tô fechando agora a viagem com a minha do meio. Que também acho importante. Uma coisa que eu não faço bem, Johnny, tá na minha lista, mas eu não faço bem, é quando eu chego em casa, não ficar no telefone celular até eles ir dormir. Pra dar mais atenção. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, na minha opinião, no meu ritual, que eu ainda tenho esse espaço de evolução pra eu fazer melhor. Tá. E, obviamente, fim de semana é fazer as coisas junto com eles. Então, eu tento encaixar... e uma coisa que eu tô tentando fazer agora é pegar alguns momentos do meu dia e fazer uma surpresa e fazer atividade com eles. Eu já levei meu filho pra fazer a atividade dele uma vez, aí a do meio, e a mais nova falou, papai, você nunca me levou. Então eu pus a minha agenda, que eu vou levar elas a fazer atividades um dia, durante a semana com elas. Então, o que é o segredo da agenda no final? Se você não coloca nos espaços da sua agenda os tempos que você quer reservar para fazer algo especial, a agenda te consome. Isso quer dizer o quê? Eu não controlo minha agenda mais. A galera marca reunião na minha agenda sem parar. Eu tenho a Ju que trabalha comigo para me ajudar a garantir que pelo menos não estou fazendo uma bagunça muito grande na minha agenda. Mas a agenda não é mais minha. Então o que eu aprendi? Se a agenda não é mais minha, eu bloco espaços para mim. Tá. Nem que seja para fazer uma coisa que eu quero fazer. Eu faço palestra hoje em dia também, Johnny. Então eu quero mudar minha palestra. Cara, eu peguei uma hora da minha agenda e travei. Essa é uma hora eu vou pensar na minha palestra. Então como eu aprendi, já que ela é mais minha, eu bloco os espaços que eu quero para mim. E as pessoas se adaptam em volta. Então, eu também estou melhorando minha gestão nesse sentido para poder colocar tempo do que eu quero fazer que vai ser importante. Porque a provocação, eu estava até lendo um livro, em inglês chama Strength to Strength. É um livro bem interessante. E ele fala muito do que é sucesso no futuro quando você ficar mais velho. E no final, uma parte do sucesso não é só o sucesso financeiro e do trabalho. É sucesso de ter a sua família perto, seus filhos que gostam de conversar com você, de estar com você. Isso é sucesso. Mas como o sucesso do trabalho, ele é meio apaixonante, porque você cresce, você desenvolve e você está lá desenvolvendo, se você não entender que sucesso não é só isso, tem outras camadas de sucesso na vida, o trabalho é muito fácil de te consumir pela adrenalina e, mesmo difícil que seja o dia a dia, às vezes, o prazer de construir. Então volta para meu lugar de disciplina, olhar para a agenda e colocar os espaços para fazer as coisas que são importantes além do trabalho. Para mim, que tem uma empresa um pouco maior, com tantos funcionários, eu aprendi que eu tenho que controlar melhor o que eu quero para mim. E a galera que se encaixa em volta para poder marcar as reuniões comigo e ter esses momentos em família e esses momentos individuais com meus filhos. Tá. Essa é uma dica que eu tive com um amigo meu, também do IPO lá com o teu pai, que comentou que a cada 5 anos ele viaja com um filho. Ele tem 3 filhos, então cada 5 anos, uma viagem, 2 anos sem viagem, teoricamente individual, coletiva. Sim. Aí eu gostei muito da ideia. E meu filho, que foi comigo há 2 anos atrás, até hoje ele fala dessa viagem. Aí você vê a importância que tem esses momentos no final. E a gente tem que ter mais consciência sobre isso. Especialmente um pouquinho os mais velhos, que a gente está mais no dia a dia trabalhando. Agora voltando um pouco no passado, lá atrás. Se você encontrasse na rua, você tá andando na rua, você encontra o seu você de 14 anos. O que você diria pra ele? Olha, primeiro no final vai dar tudo certo. Então, se diverte no caminho, porque toda essa pressão que você tá tendo aí hoje em dia dos seus... Eu sou um pouco alto, né? 1,84.
Eu fui crescer com 16 anos, era bem baixinho. Então, meus 14 era bem baixinho, mais tímido, ia muito mal no colégio. Então, tinha vários desafios meus que a gente foi superando no tempo. Acho que o que eu falaria é, querido, nem nos seus melhores sonhos você imaginou que você vai chegar onde você chegou. Então, curte esse negócio. Uma coisa que eu aprendi muito também, Johnny, a gente coloca muito problema na nossa cabeça para pensar de coisas que não aconteceram e que nunca vão acontecer. Então, uma coisa que eu aprendi é, se esse problema é meu, não é meu hoje, eu não vou pensar mais. Eu vou pôr minha energia, meu tempo no que eu sei que vai dar o valor para hoje. E com 14, essa idade, colocando tanta coisa na nossa cabeça que não é nossa, até hoje todo mundo faz isso. Então, o meu eu falaria, cara, foca no que é hoje seu, faz o seu melhor nesse caminho, se jogue mais, acredita, vai ser melhor que você imagina. Isso traria uma leveza tão grande pra gente poder curtir essa fase, sabendo que tem um futuro promissor pela frente e que vai ser legal. Eu traria esse conforto e essa tranquilidade pra o meu Rick de 14 anos na rua. Legal. E tem algum valor seu? A gente tá falando aqui muito também de valores, né? Todos os que você trouxe aí, o mais importante, o que você mais gosta e que você quer realmente proteger pro seu futuro, pra levar pra sua vida mesmo, até ficar velho. Até morrer, né? Até morrer. Olha, pra mim ainda é ser humilde. O tamanho não pode mudar quem a gente é. Então, o que eu levo pra mim é a minha essência de quem eu sou, por nenhum motivo, sucesso, pouco importaria mudar a minha essência de quem eu sou, porque isso é a minha pura verdade. Então, se eu puder levar alguma coisa pra vida inteira, é que independente de tudo que aconteça na minha vida, eu nunca mude quem eu sou no caminho. Eu conheço tanta gente, por sucesso, por outras coisas, mudam por qualquer motivo. Que eu falo até nas minhas palestras, se você tem clareza da sua essência, você pode mudar todo o resto. Então, a parte de evolução nossa, a gente tem que aproveitar e fazer o nosso melhor. Esse é o nosso que a gente pode mudar os valores da nossa essência de quem a gente é. Tratar bem as pessoas. Fazer coisas básicas, mas que pra mim fazem me sentir bem comigo mesmo e com as pessoas em volta. Então, se eu puder escolher uma coisa que eu nunca gostaria de perder, independente do meu tempo, é a autenticidade, saber quem eu sou e me permitir ser essa pessoa. Você aqui batendo papo, ou qualquer lugar que eu esteja, literalmente você pegar outros podcasts meus fazendo, é eu. Falando o que eu acredito, como eu sou. E acho tão especial a gente ter hoje um mundo com tantos filtros. Filtro Instagram, filtro aqui, filtro acolá. Sim. Que privilégio você não precisar usar um filtro pra ser você mesmo. É isso. Isso aí também foi uma das maiores sabedorias que eu recebi na minha vida. Que um guru lá da Índia, ele é guru do meu pai, na verdade. E aí meu pai entrou numa ligação com ele, que é uma história super louca também. E nessa história que meu pai entrou com ele, né, nessa ligação, na verdade, né? Ele falou que queria falar comigo. Aí meu pai passou o celular pra mim, que eu tava do lado do meu pai. Ele falou, o A é o A, o B é o B. Seja você. Foi isso. E daí, eu guardei isso aí pra minha vida inteira. E acho que também é uma das coisas mais importantes. E Rick, pergunta final aqui, tá bom? Opa, vambora. O que você diria pra um jovem que quer ser você amanhã? Que eu sou você amanhã, né? Exato, essa é a ideia. Olha, o que eu diria... Acho que o ponto 1, o mundo tá mudando muito rápido, Johnny. Muito rápido. Certas coisas, graças a Deus, vão continuar. Tem a parte do emocional e o social, são acho que as capacidades mais importantes nas próximas gerações, que já é importante hoje em dia. Mas a evolução do AI, dos agentes de AI, dessa evolução que está acontecendo no mundo, e eu vou falar, eu me sinto privilegiado, tem gente que não, mas eu me sinto privilegiado de poder liderar uma companhia no momento de transformação do mundo. Do mundo, vai ser uma mudança do mundo isso. Vai mudar o mundo inteiro nos próximos 5, 10 anos, e eu acho que é uma diversão poder ter a cadeira do comando numa empresa que nem a nossa para fazer essa transformação acontecer. Mas o que não vai mudar é o poder das relações das pessoas. É o poder de você saber se conectar com o outro. De você ter uma inteligência emocional acima da média. Porque o resto, tudo vai ter AI e coisas fazendo que vão tirar isso da gente. O poder de criar relação, de criar conexão, de entender o ambiente em volta e saber dialogar e navegar,
pra mim, cada vez mais vai ser um dos skills mais importantes que a gente vai ver para qualquer pessoa que queira ter uma liderança no futuro. Porque vai mudar radicalmente. Então, entenda o poder de você se conectar, se relacionar, de criar conexões verdadeiras, de criar o senso de comunidade, de se sentir pertencente a algo, de criar isso. Quando eu assumi a presidência, teve uma mentora chegou para mim e falou o seguinte: você não vai levar as pessoas onde você não foi. Primeiro você vai, depois você leva. Isso quer dizer o quê, Johnny? Você não vai criar um movimento, uma cultura. Pessoas não vão vir atrás de você, te seguir, se você tiver muita clareza de quem você é e que as pessoas consigam se conectar a isso. A hora que eu entendi isso, eu tenho minha diretora de RH que fala: Rick, você tem um dom, que não tem uma pessoa que vem falar com você, que não sai brilhando os olhos de querer fazer isso com você. Então, acho que um dos maiores dons que a gente pode criar, e dom não é dom é exercício, é esforço, é criar algo tão claro de quem você é, que as pessoas que vão te admirar vão querer fazer isso com você. E a hora que você constrói isso, não tem concorrência para isso. Qual o desafio? A gente tem que se transformar todo ano. Então eu chego no final do ano e falo: o que eu tenho que evoluir para continuar sendo essa pessoa? Lembra, se você tem clareza da sua essência, você pode questionar todo o resto. Todo ano me questiono: o que eu tenho que evoluir para continuar sendo essa pessoa, que eu tenho o privilégio de levar uma legião de pessoas comigo nesse movimento. Esse é o segredo. Porque todo o resto, ou você contrata, ou a tecnologia vai fazer pela gente. Mas o poder de entender os seus valores, que você é, e levar uma legião de pessoas junto com você numa transformação, num crescimento, isso para mim vai ser sempre cada vez mais um dos maiores valores que qualquer pessoa de hoje, para poder amanhã não ser que nem eu, porque cada um vai ser individual, mas ter o tipo de sucesso que a pessoa quer ter. Porque sucesso é relativo. Pode ser X milhões na conta, pode ser a liberdade, pode ser o que você considera sucesso. O que eu ensino aos meus filhos é: arca as suas escolhas. As coisas da vida você escolhe e vai ter as consequências. Arque com elas. Então, por isso que eu acho que, para mim, hoje é o poder de ter essa autenticidade e poder levar uma legião de mais de 1.000 e poucas pessoas comigo em construir um sonho que sozinho é um sonho, com vários se torna uma realidade. E esse, para mim, é o grande poder. Perfeito. Ô, Rick, prazerão ter você aqui no nosso podcast. Também. Muito, muito obrigado. Pessoal, acompanhe vários episódios, vai fazer, né, Johnny? Muito legais. Primeira temporada aí, vamos fazer em média de 20 episódios. Vai ser bem legal. E esse aí várias pessoas diferentes, né, Johnny? Várias pessoas diferentes, vários nomes grandes diferentes. E esse aqui vai ser o primeiro a ser lançado. Gostei de pioneirismo com vocês, tá no primeiro episódio junto e mandou muito bem na conversa. Nem olhou o roteiro, cara. Fluiu gostoso. Não, foi bom demais. Valeu, pessoal. Valeu, Rick. Prazer. Prazer.